É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui hoje à noite. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, agradecemos à igreja por nos receber na pessoa do pastor Nivaldo, do pastor Levi, do pastor Jaime, que tivemos a oportunidade de ter uma comunhão agradável ontem à noite. Muito obrigado à igreja pelo convite, muito obrigado aos nossos queridos irmãos, amigos, Josias e Nadir, pelo contato, por nos receber mais uma vez em vossa casa. Josias e Nadir, nós os conhecemos há 33 anos atrás e nos tornamos não só amigos, mas uma família, irmãos em Cristo Jesus, parceiros de ministério. Nós tivemos a oportunidade de muitas viagens missionárias juntos, de muitas noites também e dias em estúdios de gravação. Deus nos deu a oportunidade de participarmos, eu e Denise, da produção do primeiro disco do Welber, o filhinho do casal, mais novo, na época com 8 anos de idade, e fez muitas viagens conosco. E nós agradecemos muito a Deus pela vida de Josias, da Nadir, da sua família, e por mais uma vez estarmos juntos no trabalho do Senhor. Mas hoje também tem um casal aqui, pastor, que esse casal foi quem nos deu a oportunidade de conhecer Josias e Nadir. Tá? Antes do Josias e Nadir, né? No tempo, e nós temos uma alegria muito grande de rever o pastor Celso, a pastora Cléia, sua querida esposa. Foi através deles que nós conhecemos o Josias e a Nadir. Pastor Celso é um parceiro de missões, de ministério em nossas vidas. Pastor Celso, além da igreja local, pastoreando por muitos anos, ele tem muitos anos de ministério no rádio, e por muitos anos, através do rádio, o pastor Celso tem levado a palavra do Senhor, edificando, treinando e salvando vidas. E foi por intermédio do pastor Celso, a irmã Cléia, que nós viemos a Curitiba, na sua igreja, e então conhecemos também Josias e Nadir. Eu gostaria que o pastor Celso e a irmã Cléia também pudesse ficar em pé, para quem não conhece, possa conhecê-los. Nadir e Josias todos conhecem, pela atividade na igreja, mas muito obrigado por estarem conosco, uma alegria grandiosa conhecer os demais irmãos e amigos essa noite. Que tema especial, não é mesmo? Encontro de gerações. Quando eu olhei para esse tema, eu lembrei que a igreja de Cristo é a igreja das gerações, não é verdade? Porque é a igreja das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos idosos. A igreja de Cristo não deixa ninguém de lado e não deixa ninguém para trás, né? Na verdade, na igreja de Cristo não há ninguém tão importante que não precise do outro, e não há ninguém tão simples que não possa ser útil aos outros, não é verdade? Por quê? Porque quem é idoso um dia foi adulto, foi jovem, foi criança, e quem é criança um dia vai ser jovem, vai ser adulto e vai ser idoso também, se Deus abençoar a sua vida. E isso é algo muito especial. A igreja do Senhor Jesus é verdadeiramente a igreja das gerações. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Em pé ou sentado, onde você estiver, agradece a Deus por você estar aqui hoje à noite. E agradece a Deus por cada pessoa que pôde adentrar a este santuário hoje à noite. Agradece por tua vida, agradece pela vida dos outros, agradece por tudo que já recebemos hoje à noite, através da comunhão, através dos louvores,
através da palavra, através das orações. Agradece e coloca a tua vida ainda à disposição do Espírito Santo de Deus, na certeza de que o Espírito Santo de Deus está em mim e em você, para nos capacitar a cumprir o propósito de Cristo em nossas vidas, para nos capacitar a dar espaço para que Cristo haja em nós, Cristo haja por nós e Cristo opere através de cada um de nós. Obrigado, meu Deus, pela tua igreja aqui representada. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Nivaldo e todos os pastores, pela vida do Josias, da Nadir, da missionária Elza e por todos aqueles que se empenharam, ó Deus, estão se empenhando no trabalho, ó Deus, da igreja. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão cultuando ao Senhor conosco. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, entregamos as nossas vidas à disposição do teu Santo Espírito. Que tudo que continue acontecendo hoje à noite, como foi até agora, continue sendo para a honra, a glória do teu santo e excelso nome, para a edificação das nossas vidas e para a salvação daquele que, porventura, estiver aqui sem Cristo Jesus. A ti a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós fomos convidados hoje à noite para que nós possamos utilizar o tempo que seria para a mensagem bíblica falada, intercalando os louvores que ainda serão cantados para a glória do Senhor, para compartilharmos um pouco das experiências que nós temos tido com o Senhor nesses nossos anos, principalmente de ministério. Pela graça de Deus, esse mês eu completo, final do mês, 43 anos de ministério pastoral. Denise, apesar de ser mais nova do que eu, está mais tempo no ministério, porque ativamente, quando criança, acompanhava o seu pai e a sua mamãe, a mamãe de Denise, uma ex-freira convertida a Cristo Jesus, tinha um testemunho muito forte, inclusive deixou um disco gravado com esse testemunho, e ela viajava por muitos lugares. O pastor João Carlos pregava, a irmã Deise dava o seu testemunho como ex-freira, e Denise louvava o Senhor mesmo antes de gravar. E aos 10 anos ela gravou o primeiro disco, e a partir daí, então, ativamente começou a trabalhar todos os dias no trabalho missionário. Deus nos deu 2 filhas, a Dilá e a Maiane, que graças a Deus vive hoje a importância da igreja em suas vidas, crescendo, criadas dentro da igreja. A Dilá já tem 2 filhos, nos deu 2 netos, trabalha ativamente no louvor da igreja que ela congrega no Recife. A Maiane, ela cursou o seminário no Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo, está terminando a universidade agora, e também ativamente trabalha no ministério com os jovens, adolescentes e na música. E nós agradecemos muito a Deus pela vida das nossas filhas e agradecemos muito a Deus porque a igreja local teve uma importância em suas vidas, em toda a criação das nossas filhas, e hoje nós podemos agradecer grandemente a Deus pela vida delas e pela importância de uma igreja local na criação dos nossos filhos. E eu e Denise, nós casamos, eu já era pastor há 8 anos, e nós casamos há 35 anos atrás, e então vivemos no ministério por todos esses anos, pela graça de Deus.
E Deus nos deu a oportunidade de experimentarmos muitas lutas, muitas dificuldades, para que nós pudéssemos experimentar uma porção grandiosa da sua graça em nossas vidas. Vem as lutas, vem as dores, vem a ação de Deus, vem a alegria, vem o contentamento e vem o grande prazer de nós estarmos no Senhor e vivendo para o Senhor. É certo que no ministério existe lutas, existe dificuldades, e conosco não foi diferente, e não aconteceu só conosco, acontece com tantos outros, cada um no ministério tem uma luta diferente, muitas vezes um dos outros, às vezes lutas físicas, às vezes lutas emocionais, às vezes lutas sociais, mas sempre o ministério reserva lutas para aqueles que estiverem no ministério. Eu e Denise, nós hoje olhamos para trás e agradecemos a Deus por cada luta e por cada dificuldade. E eu gostaria que, em tudo que nós vamos contar hoje à noite, que você não olhasse para Miguel e Denise como um homem diferenciado, como uma mulher diferenciada. Todos nós somos iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais poderoso do que ninguém. É Deus que tudo sabe, é Deus que tudo vê, é Deus que tudo pode, é Deus que tudo faz. Então, em cada uma das narrativas que nós vamos expressar hoje à noite, olhe para o Senhor, para a bondade do Senhor, para o poder do Senhor e para a glória que o Senhor merece. Nas muitas dificuldades que nós enfrentamos no trabalho missionário, a maior de todas elas aconteceu em 1989, isso é há 33 anos atrás, quando muitos de vocês nem eram nascidos. Naquela época, nós vivíamos como hoje, no Ministério Tempo Integral, e deixamos São Paulo para uma cruzada evangelística no sul da Bahia, mais precisamente na cidade de Ubatã, realizado pela primeira igreja batista da cidade de Ubatã, uma das grandes igrejas batistas do sul da Bahia. Terminou aquela cruzada, foram 3 noites muito abençoadas para as nossas vidas, e naquela época nossa filha mais velha estava completando o seu 1º ano de vida, e parte dos familiares de Denise ainda não conheciam a nossa filha, já que naquela época nós morávamos e trabalhávamos em Goiânia, Goiás. Então, como estávamos de carro e a 1.000 quilômetros do Recife, decidimos então chegar ao Recife, passaríamos só uma noite ali, mas nós então faríamos um culto em ações de graças pelo aniversário da nossa filha, juntamente com os familiares de Denise. No Recife, nós chegamos já no final da tarde, realizamos um culto de ações de graças em família, e na madrugada nós já nos preparávamos para retornarmos para São Paulo, porque teríamos atividades nos próximos dias em São Paulo, Brasília e Goiânia. E quando eu fui ao berço, na casa da minha sogra, pegar a nossa filha para colocar no carro, quando eu peguei a nossa filha, ela deu um grito muito forte e paralisou completamente. E naquele momento eu a coloquei sobre a cama, e eu, Denise e minha sogra nos ajoelhamos ali, a nossa filha completamente paralisada, e começamos a orar, a clamar a Deus pela nossa filha. Naquele momento ela voltou a se movimentar, alguns minutos depois voltou a chorar, e já chegava então uma das tias que trabalha na área da saúde e já nos levou para atendimento médico com a nossa filha. E depois de vários exames, já no início da manhã, ela estava andando dentro daquela clínica, já estava bem, parecia que nada tinha acontecido, mas por recomendação médica e dos familiares, nós fomos aconselhados não levar a nossa filha para a viagem. Então, deixamos a nossa filha aos cuidados da minha sogra e das 2 tias,
E então pegamos a estrada para cumprir os próximos compromissos e fizemos um planejamento. Como já era mês de dezembro, já era o mês do Natal, nós cumpriríamos os compromissos de São Paulo, Brasília e Goiânia e voltaríamos para o Recife para passar o Natal em família e levarmos a nossa filha conosco. E então, quando nós saímos do Recife, saímos com o coração apertado, mas no desejo de cumprir os nossos compromissos, deixamos a nossa filha com os familiares. No segundo dia de viagem, às 10 horas da manhã, nós subíamos uma grande serra entre as cidades de Teófilo Otoni e Governador Valadares, no estado de Minas, e na subida daquela serra, uma carreta que descia desgovernada, bateu em um carro que ia à nossa frente, jogou aquele carro no abismo. Os 5 ocupantes daquele carro, depois soubemos que morreram de imediato, e aquela carreta então bateu no ônibus que ia à nossa frente e que vinha de encontro a nós. Aquele ônibus desequilibrou, bateu de frente com o nosso carro, nos levou por cerca de 100 metros serra abaixo e parou sobre o nosso carro. No momento do acidente eu fiquei inconsciente, nós ficamos inconscientes. A equipe de resgate levou cerca de 3 horas para ter acesso aos nossos corpos, depois de serrar muitas partes do carro. Quando tiveram acesso aos nossos corpos, concluíram que nós havíamos morrido e nos levaram ao IML em Governador Valadares, a cidade de Minas mais próxima do local do acidente. No IML, 5 horas depois do acidente, o legista que foi nos examinar, depois de examinar os 5 corpos do primeiro carro, foi nos examinar e concluiu que eu e Denise não havíamos morrido, que nós estávamos voltando a respirar e que os nossos corações estavam voltando a funcionar. E aquele legista, no próprio carro do IML, nos levou para o hospital municipal em Governador Valadares. Eu acordei cerca de 6 horas depois do acidente, quando o carro do IML que nos conduzia entrava na recepção do hospital municipal. E quando eu acordei, logo eu percebi que eu não tinha movimentos além dos braços e da cabeça. Eu estava com afundamento no peito que impedia a normalidade da minha voz e a fluência da minha respiração. Respirava com muita dificuldade, quando eu fazia qualquer movimento, eu perdia a respiração. Além do problema no peito, eu estava com a fratura exposta no fêmur esquerdo, havia perdido cerca de 5 centímetros do osso do fêmur, que ainda me obriga até hoje a conduzir alguns ferros e me impede de andar normalmente. Mas a situação mais crítica era de Denise. Eu fui tirado daquele carro e colocado sobre uma maca, e depois Denise foi retirada e colocada em outra maca do meu lado. Eu estava consciente, mas Denise continuava inconsciente. Um pano cobria todo o seu corpo e eu percebi que aquele lençol estava muito ensanguentado. Eu estendi a minha mão para remover aquele lençol e o legista pegou no meu braço e disse: nós não podemos remover esse lençol, a situação dela é muito delicada. Eu disse: mas eu preciso ver como ela está. Então, aquele legista e seus auxiliares, com muito cuidado, removeram aquele pano, e eu fui contemplando a situação de Denise a partir da sua fronte. Ela tinha um corte na fronte, o ferro do carro tinha puxado o couro cabeludo para trás, a parte frontal do seu crânio estava exposta, e por isso que ela tinha sido acometida por embolia cerebral, e então impedia Denise de ver, ouvir e falar. Além do problema na cabeça, Denise estava sem a rótula do joelho direito, o pé esquerdo havia sido sacado da perna, estava ligado à perna apenas pelo tendão, pelo osso traseiro, e a perna esquerda tinha uma fratura no fêmur, que tinha levado Denise a perder cerca de 7 centímetros do osso do seu fêmur, além de muitas outras escoriações pelo corpo. Lembrar daquele instante, poder ver Denise andar, trabalhar hoje, é lembrar que o Deus que a Bíblia nos convida a servir é o Deus que a vida depende integralmente dele. Ninguém morre sem Deus permitir, e ninguém permanece aqui sem a permissão de Deus.
Naquele momento, emocionalmente, eu estava muito abalado, mas para piorar a minha situação emocional, chegou um funcionário do hospital e disse: o hospital não pode recebê-los aqui. O hospital não tem nenhum médico trabalhando. Os médicos do hospital acabaram de aderir à greve nacional dos médicos e não tem nenhum médico trabalhando, e assim estão todos os hospitais da cidade e de toda a região, não tem nenhum hospital com médicos trabalhando. E então aquele homem disse: eles precisam ser levados a Belo Horizonte, talvez em Belo Horizonte encontre hospitais com médicos trabalhando. Belo Horizonte fica cerca de 5 horas de viagem de Valadares, num trajeto de serras, e naquele momento eu ouvi o barulho de um carro muito forte, virei o rosto, pensava que era algum carro que estava sendo preparado ali para nos socorrer a Belo Horizonte, mas quando eu olhei, era o carro do IML que estava indo embora. Olhei para todos os lados, não vi uma ambulância, não vi carro nenhum, nada preparado para nos socorrer, e agora só um homem e uma mulher daquele hospital olhando para mim. E aquele homem com um semblante desanimador, triste, ele olhou para mim e disse: infelizmente, nem ambulância nós temos para levá-los a Belo Horizonte. Estava eu, minha esposa ensanguentada, paralisada, inconsciente, e aquele homem e aquela mulher. Naquele momento eu lembrei de um versículo da palavra de Deus que mudou completamente a minha atitude naquele instante. A minha atitude era de desespero, de nervosismo, mas veio à minha mente de uma maneira muito forte, 1 João capítulo 5 e versículo de número 4, que diz assim, eu falo e você repete: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ao lembrar desse versículo, eu entendi perfeitamente que se eu quisesse sair dali vitorioso, eu tinha que confiar somente em Deus e esperar somente no Senhor. E isso me motivou a orar, e eu comecei a orar e a pedir que Deus levantasse um servo dele naquela cidade, que pudesse nos encontrar ali e administrar o que eu não tinha condições, mobilidade para administrar, o socorro médico para minha esposa. E eu ainda orava quando aquele homem do hospital empurrou o leito que eu estava sobre ele, a maca que eu estava sobre ela para a sombra, porque o sol do meio da tarde batia forte no pátio daquele hospital. Mas quando ele empurrou a maca, movimentou o meu corpo, eu senti tantas dores que voltei a ficar inconsciente. Segundo relatos, eu fiquei cerca de 50 minutos inconsciente sobre aquela maca no pátio do hospital. Mas quando eu acordei, Deus já tinha respondido a nossa oração. Quando eu acordei, 12 homens faziam um cordão de isolamento entre as macas que nós estávamos sobre elas e os muitos curiosos no pátio daquele hospital. E olhei para aqueles 12 homens, para o semblante de cada um, e não pude lembrar de nenhum. Um deles andou até junto a mim e disse: pastor Miguel, eu lembro de você, eu lembro de Denise, eu sou o pastor Arthur Malta, sou pastor da Igreja Batista Calvário aqui em Valadares, e todos esses que estão aqui são pastores, amigos nossos, estávamos no encontro de pastores e tomamos conhecimento através da minha esposa, que assistiu no jornal hoje uma reportagem sobre um acidente aqui próximo, e falava que vocês estavam entre os mortos. Fomos no IML, no IML recebemos a notícia de que vocês não haviam morrido e tinham sido trazidos para cá. Ele disse: talvez você já saiba, o hospital não tem médicos trabalhando. Mas nós não estamos aqui, disse ele, pela mera curiosidade de saber como vocês estão. Nós estamos aqui porque Deus colocou no nosso coração para fazer tudo o que for necessário para que vocês sejam tratados na nossa cidade.
Lembrar daquele momento, meus queridos, é como se eu estivesse num deserto perdido e alguém me encontrasse. As palavras daquele pastor eram confortantes para mim. E naquele momento, eu agradeci a Deus pela vida de cada um deles. E naquele instante, cresceu em meu coração, de uma maneira grandiosa, o desejo de louvar, de engrandecer, de exaltar, de ser grato a Deus, porque o nosso Deus é o Deus que cuida de nossas vidas, da minha, da tua, em todo lugar, em qualquer situação. E lembrar daquele instante, é lembrar que quando nós enfrentamos lutas e dificuldades, e recorremos a Deus, cresce em nós o desejo de louvar, o desejo de exaltar, o desejo de engrandecer o nome do Senhor. Por isso que agora eu gostaria que Denise estivesse cantando com todos nós este hino que ela gravou com o saudoso Luiz de Carvalho, e que nós podemos cantar juntos agora e exaltar o nome do Senhor, falando do prazer que cada um de nós temos de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te saúdo na graça e na doce paz de Jesus. Tudo que você está ouvindo aqui aconteceu conosco. Mas estamos aqui, porque nosso Deus permite. E nós temos um trabalho a fazer para o Senhor. E essa missão está nos nossos corações. Eu, através da música, Miguel, através da palavra, testemunho. E é um prazer estar de volta a Curitiba, revendo vocês, conhecendo vocês e revendo tantos amigos queridos aqui. Vamos deixar de falar, vamos cantar? Por favor, solte aí essa música que fala em espírito e em verdade. Nós te adoramos, Senhor. Obrigada, Pai, por esse tempo precioso na Tua presença. Recebe a nossa adoração através dessas canções. Playback. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, querido Pai, te adoramos. Aqui a igreja, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra quê? Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver aonde? Na casa de Deus. Somos nós onde flui o amor, Senhor. E é por isso que estamos aqui. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Vamos nos colocar em pé, vamos soltar nossas vozes Rei juntos. Dos Reis
E Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis. Rei dos Reis. E Senhor. E Senhor, te entregamos nosso viver. Para te adorar. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios átrios do Senhor. Nos átrios do Senhor. Meu prazer é Meu viver prazer é viver na casa de Deus. Na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Amém. Podemos assentar. As dificuldades são oportunidades para nós conhecermos e experimentarmos mais do Deus que nos salvou em Cristo Jesus e que nele nós esperamos para a habitação eterna em glória com o Senhor. Naquele momento, agradeci a Deus pelos pastores e meu coração encheu de gratidão ao Senhor, quando eu lembrei que a nossa filha não estava conosco e que Deus havia poupado a vida dela. A nossa filha que viajou conosco desde muito criança, e o parto de Denise foi antecipado. A nossa filha, o nascimento dela foi antecipado devido a um problema num avião que Denise teve, e a nossa filha nasceu em meio a uma agenda de compromissos nossos, e como foi parto normal, a nossa filha nasceu num domingo pela manhã, e na sexta-feira ela já estava viajando comigo e Denise. E aquela era a primeira vez que nós deixávamos a nossa filha em algum lugar. Agradeci a Deus pela vida da nossa filha, orei pelos pastores, e aquele grupo de pastores trabalhou ativamente, que contratou uma equipe médica que submeteu Denise a 5 cirurgias em 3 dias. Após a 5ª cirurgia em Denise, eu fui submetida a 2 cirurgias, eu estava consciente, mas Denise, apesar das 5 cirurgias, continuava desacordada, continuava sem ver, ouvir e falar. E no 5º dia, ou melhor, no 3º dia à tarde, após a minha 2ª cirurgia, a equipe médica reuniu os pastores e os representantes da nossa família que já estavam ali para informar que Denise chegara ao hospital com embolia cerebral, ou seja, com o cérebro parado parcialmente, mas que na manhã daquele 3º dia, ela já estava com o cérebro completamente parado. Naquela tarde do 3º dia, Denise foi desenganada pela medicina. Os médicos falaram que o coração dela ainda respondia aos estímulos do aparelho. Se o coração parasse, então se encerraria tudo, porque o cérebro já estava completamente morto. Na noite daquele 3º dia, muitos pastores ficaram naquele hospital orando por Denise, e na noite do 4º dia, uma grande multidão chegou ao entorno do hospital, numa vigília convocada pelos pastores de Valadares, das 7 às 10 da noite, aquela multidão, a capela, cantou hinos gravados por Denise, recitou textos da Bíblia e orou por Denise. Eu estava numa posição muito incômoda, mas assim eu fui levado ao 2º andar do prédio do hospital, numa sacada, e ali eu edifiquei a minha vida no Senhor, vendo aquela multidão, adorando ao Senhor, e aquela multidão se interessando pelas nossas vidas, demonstrando o amor pelas nossas vidas, orando por Denise, confiando a vida de Denise ao Senhor.
E aquilo me trouxe uma edificação e um contentamento grandioso no Senhor. No 5º dia, pela manhã, havia diminuído a capacidade do coração de resposta aos estímulos do aparelho. Mas na noite do 5º dia, a multidão foi maior ainda. E isso foi uma sequência. No 5º dia, no 6º dia, a multidão orava e adorava o Senhor em torno do hospital das 7 às 10 da noite, mas no dia seguinte, o coração de Denise tinha diminuído a capacidade de resposta aos estímulos do aparelho. Todas as tardes eu era levado até a UTI, o meu leito era colocado ao lado do leito de Denise, e eu ficava alguns minutos ali e aproveitava, orava por ela. E era sempre uma enfermeira que me levava à UTI. No 7º dia, às 3 horas da tarde, quem chegou para me conduzir à UTI foi o médico, o neurologista, o chefe da equipe médica que cuidava de Denise. E no 5º dia havia acontecido algo entre aquele médico e o grupo de pastores que nos ajudavam ali. Aquele grupo de pastores recebeu 2 pastores de uma outra cidade, e eles então levaram aqueles 2 pastores ao corredor da UTI, e à distância mostraram Denise e decidiram fazer uma oração ali por Denise. E quando eles estavam orando, eles não sabiam que a porta do lado era a porta, o escritório, o gabinete do médico que chefiava o tratamento de Denise, daquele neurologista. E quando eles pararam de orar, o médico estava em pé do lado deles e disse: vocês não podem estar orando aqui. Vocês atrapalham o trabalho dos médicos estando aqui. Essa área é restrita dos médicos e só pode alguém chegar aqui se for com a permissão dos médicos. Os pastores pediram desculpa ao médico e falaram: não, doutor, nós não vamos voltar aqui, nós podemos orar em outros lugares, estamos sempre orando pelo senhor, pela sua equipe, porque nós cremos que Deus pode restaurar a vida da irmã Denise. E aquele médico disse: vocês podem continuar com a fé de vocês, com a disposição de vocês, porque eu pessoalmente não acredito em Bíblia, não acredito em Deus, muito menos em oração. E a partir daquele 5º dia, os pastores passaram a orar pelo aquele médico também, que havia declarado não acreditar em Deus. E foi esse médico que chegou às 3 da tarde do 7º dia para me levar à UTI. Ele começou a empurrar o meu leito naquele longo corredor, e vagarosamente ele caminhava e detalhava para mim o quadro clínico de Denise, me explicando sobre cada cirurgia, cada tratamento, cada problema que Denise estava enfrentando. E na medida que ele ia detalhando o quadro clínico de Denise para mim, ia caindo sobre mim um desânimo assustador. Eu que estava animado naqueles dias, animando familiares, animando pastores a continuarem orando, acreditando que Deus ia restaurar a vida da minha esposa, agora eu começava a ficar esmorecido sobre aquele leito e ouvindo aquele médico. Na porta da UTI, enquanto ele esperava que a enfermeira abrisse a porta, ele olhou para mim e disse: a dor da morte é uma dor que todos nós vamos experimentar, disse o médico. Ele disse: esses dias está sendo os nossos dias de dores por Denise. Mais tarde, outros sofrerão por nós. Ele disse: eu não sei se quem morre sofre alguma dor, mas eu sei que nós que ficamos, sofremos pelos que morrem. Ele encerrava a frase, a enfermeira abria a porta, o meu leito era colocado ao lado do leito de Denise, e eu olhei para o painel, para o monitor do equipamento que estimulava o coração de Denise, e a olho nu não pude perceber, ver, identificar nenhuma resposta do coração aos estímulos do aparelho. Logo eu entendi que aquele médico queria me dizer que o coração de Denise também já havia parado, e o coração parando se encerraria qualquer luta pela sobrevivência dela. E naquele momento em que eu pensei assim, veio ao meu coração um grande desejo de orar por ela, como eu fazia todas as tardes ali. Mas eu reagi negativamente. Nas outras tardes eu orava,
Naquele momento veio o desejo de orar, e eu falei para mim mesmo, ou melhor, achava que estava falando para mim mesmo, mas ninguém sente o desejo de orar se não for um trabalho do Espírito Santo em nós. Se não for um trabalho do Espírito Santo em nós direcionando a falar com Deus. E quando a gente nega orar, nós não estamos negando os nossos desejos. Nós estamos dizendo não ao próprio Espírito Santo de Deus que Cristo colocou em nós quando nós o confessamos como Salvador. E naquele momento eu disse para mim mesmo, não adianta mais orar. O coração também já parou. Não adianta mais orar, eu repeti. Mas naquele momento veio à minha mente de uma maneira muito forte a palavra do anjo a Maria, em Lucas capítulo 1, verso 37. Quando ele disse, não há impossíveis para Deus. Você pode repetir isso? Não há impossíveis para Deus. Mais forte. Não há impossíveis para Deus. Pode lembrar de uma luta que você está enfrentando, ou alguém da tua família, e pode dizer para esta luta agora isso, não há impossíveis para Deus. Para Deus nada é impossível. Quando eu lembrei desse versículo, eu fiquei envergonhado diante de Deus, porque eu conhecia esse versículo. Eu já havia exortado e animado pessoas com esse versículo, mas eu estava fracassando diante daquilo que eu conhecia. E eu pedi perdão a Deus pela minha incredulidade momentânea naquele instante. E comecei a falar com Deus, a dizer, eu creio sim, que a vida pertence a Ti, que Tu és a vida, e que o Senhor tanto pode recolher, como o Senhor pode restaurar. Que o Senhor é o Deus do impossível. Eu ainda orava quando a enfermeira abriu a porta, e então começou a puxar o meu leito para fora da UTI. O leito ia se fechando, a porta ia se fechando automaticamente após o meu leito, e eu virava o meu rosto tentando ver Denise mais uma vez. E quando eu olhei para Denise, já quase a porta terminando de se fechar, o corpo de Denise tremeu fortemente, e os lábios dela se movimentaram, como se ela estivesse tentando falar. Eu me alegrei sobremaneira com aquilo, estendi a mão e interrompi o fechamento da porta. Fiz sinal para o médico que continuava dentro da UTI, e ele chegou junto à porta, e eu disse, doutor, o corpo de Denise tremeu, e os lábios dela se movimentaram. Ele fechou a porta da UTI, e quando ele olhou para mim no corredor do hospital, eu repeti para ele, eu disse, doutor, o corpo de Denise tremeu, e os lábios dela se movimentaram de maneira coordenada, como se ela estivesse tentando falar. Aí ele olhou para mim e disse, não se anime com isso não. Não se anime com o que você viu não, porque o que você viu é o equipamento tentando evitar que o coração pare totalmente. Eu disse, doutor, já vi os choques promovidos pelo equipamento outras vezes. Eu creio que Deus começou a restaurar a vida da minha esposa e ela vai acordar. Eu falei calmamente para aquele homem, eu nem podia falar em voz alta, mas aquele homem mudou o seu semblante e com a voz nervosa, ele olhou para mim e perguntou, por um acaso você sabe o valor do seu cérebro? Você sabe o que ele coordena, o que depende dele para funcionar? E de maneira agressiva, aquele homem começou a me explicar sobre as funções do cérebro, o que dependia do cérebro. E antes de eu procurar entender o que ele me explicava, eu procurava compreender por que ele estava nervoso, por que ele estava agressivo. E logo eu lembrei que aquele homem tinha se sentido contrariado quando eu falei que Deus estava restaurando a vida da minha esposa. Por ele não acreditar em Deus, em Bíblia, e muito menos em oração, como ele mesmo falou, o fato de eu afirmar que Denise estava acordando, ofendeu aquele médico, mesmo que não era a minha intenção, mas ele se sentiu ofendido.
Depois de uns 10 minutos dele falando rapidamente, agressivamente, eu interrompi e eu disse: doutor, eu sou grato a Deus por sua vida. Eu sou grato a Deus por tudo que o senhor tem feito pela minha esposa. Eu acredito nos seus exames, nos seus diagnósticos, eu acredito na sua explicação, doutor. Não entendo de medicina. Eu tenho que respeitar, acreditar e respeitar quem entende. Eu disse: doutor, eu sou grato a Deus porque Deus levantou o Senhor para cuidar da minha esposa. E eu vejo o senhor aqui na madrugada, eu tenho conhecimento de que o senhor passa a noite toda aqui, passa a maior parte do dia aqui, e eu sou grato a Deus por isso. Mas eu disse: doutor, o nosso Deus é o dono da vida. Ninguém morre sem Ele permitir, ninguém permanece aqui sem a permissão dEle. A vida, doutor, depende integralmente dEle. E eu disse: doutor, eu e minha esposa somos felizes por conhecer este Deus. Se a minha esposa partir dessa vida agora, doutor, a dor para mim vai ser grandiosa, a perda vai ser irreparável, mas o que vai me consolar, doutor, é a certeza de que ela não será consumida pela morte, não. O corpo estará indo ao pó, mas o espírito, doutor, estará sendo tomado por Deus. E ela, doutor, como todo aquele que partir dessa vida em Cristo Jesus, não será consumido pela morte, não. Estará guardado no seio do Senhor. E no dia, doutor, que Jesus Cristo se manifestar para voltar, ela, como todo aquele que partir dessa vida em Cristo, acordará, doutor. Receberá um corpo eterno e triunfará para a glória da vida que jamais acabará. Eu falava para aquele médico baseado no que vinha à minha mente da palavra de Deus, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 a 18. Eu dizia: doutor, se for vontade de Deus que a minha esposa parta dessa vida, é essa esperança que vai nos consolar. Porque a morte, doutor, será usada por Deus para transportar a vida daquele que crer nele. Dessa vida, para experimentar o mortal se revestindo de imortalidade, o corruptível se revestindo da incorruptibilidade, e então habitaremos em glória eterna com o Senhor. Meus queridos, a certeza da vida eterna é que consola o crente em Cristo Jesus diante da morte. Por isso que o apóstolo Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando da vitória sobre a morte, que está garantida para mim, para você, para todos os que crerem em Cristo Jesus. Por isso que este cântico que Denise gravou é uma declaração do senhorio de Jesus sobre nossas vidas, sobre minha vida, sobre tua vida, sobre a vida da igreja, de nos transportar para a glória da vida que jamais acabará. Esse hino tem por título Vamos Louvar. Então vamos juntos agora lembrar, engrandecer a Deus, que nós somos felizes, alegres, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Te coloca em pé e junto vamos cantar, vamos engrandecer o nome do Senhor, vamos louvar. Amém, som? Pode soltar. A Bíblia diz que um dia todo joelho há de se dobrar, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então vem, vamos louvar a Cristo. Vem, vamos louvar a Cristo.
Vem dar o teu coração a Deus. Vem, dá o seu coração a Deus. Vem como estás e louva. Vem, como estás e louva. Vem sem recear. Vem, sem recear e segue a Deus. Vem, vamos louvar a Cristo. Você pode cantar essa declaração também? Vem, Dá o teu coração a dá Deus. o seu coração a Deus. Vem como estás e louva. Vem, como estás e louva. Vem, sem recear e segue a Deus. Porque um dia todo joelho há de se dobrar. Um dia todo joelho há de se dobrar. Toda língua confessará. Toda língua confessará que o Salvador Jesus Cristo é o Senhor. É hora de reconhecer. É hora de reconhecer. Vem, vamos louvar a Cristo. Vem, dá o seu coração a Deus. Vem, como estás e louva. Vem, sem recear e segue a Deus. Vem, um dia todo joelho há de se dobrar, toda língua confessará que o Salvador Jesus Cristo é o Senhor. É hora de reconhecer. Um dia todo joelho há de se dobrar, toda língua confessará que o Salvador Jesus Cristo é o Senhor. É hora de reconhecer. Que cada língua, que cada boca exalte o nome do Senhor. Que cada povo, raça, tribo e nação engrandeça o Senhor, louve o nome do Senhor. Um dia todo joelho há de se dobrar, Toda língua toda confessará língua confessará que o Salvador Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. É hora de reconhecer. Um dia todo joelho há de se dobrar, toda língua confessará que o Salvador Jesus Cristo é o Senhor. É hora de reconhecer. Vem, 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 vem. Podeis assentar. Após alguns minutos que eu conversava com aquele médico me ouvia atentamente, mas ao final da minha conversa ele balançou a cabeça, estava já calmo, tranquilo, mas ele balançou a cabeça negativamente e disse: eu vou submeter Denise a mais uns exames, uns testes, e se preciso eu vou submetê-la a mais uma tomografia computadorizada para ver se mudou alguma coisa no cérebro dela, que eu acho que não, disse ele.
Depois eu fui informado, às 11 horas da noite, que no início da noite Denise tinha sido submetida a mais uma tomografia computadorizada e que, então, o médico queria conversar bem cedo, logo pela manhã, com os pastores. E, então, aquela madrugada foi de silêncio absoluto, não tivemos notícia de nada. Às 6 horas da manhã, é que a irmã de Denise, que é enfermeira, estava nos acompanhando ali, conseguiu entrar na UTI e disse, olha, a enfermeira disse que nada mudou em Denise, que Denise continua completamente inconsciente, que a tomografia é igual às outras, o cérebro continua completamente morto. Às 8 da manhã, estava o pastor Arthur, a sua esposa, e mais 11 pastores no quarto onde eu estava internado, o meu irmão, que é pastor também, e uma das irmãs de Denise. E entrou o neurologista e o cardiologista. E primeiro falou o cardiologista, disse, infelizmente, chegamos onde não gostaríamos de chegar, o coração de Denise parou completamente. Algumas outras vezes, durante esses dias, o coração parou, mas nós conseguimos reanimá-lo. Mas nessa madrugada o coração parou e não teve jeito de reanimá-lo. E ele disse, infelizmente, Denise faleceu. O neurologista olhou para mim e disse, os movimentos que você disse que viu ontem não se repetiram durante toda a noite, disse ele. Ele disse, não faltou empenho, não faltou trabalho, tudo o que poderia ser feito nós fizemos. Mas, infelizmente, Denise faleceu. Naquele momento, eles se colocaram à disposição dos familiares e os pastores de dar toda a explicação. E por cerca de 20, 25 minutos, os pastores fizeram perguntas, e os familiares, e eles explicaram tudo detalhadamente. Então foi decidido que o pastor Arthur ia descer ao pátio do hospital, onde estava organizada uma entrevista coletiva e aquele médico, o neurologista, ia explicar sobre a morte de Denise e o pastor Arthur ia acompanhá-lo. E o meu irmão iria à UTI, acompanhando a enfermeira, que o médico autorizou a enfermeira entregar a responsabilidade do corpo de Denise ao meu irmão. O meu irmão caminhou para a UTI e o pastor Arthur desceu para o pátio do hospital com o médico. Foi o médico e mais um auxiliar do médico acompanhando ele. E então a entrevista rolava no pátio do hospital. O médico explicava a morte de Denise. O meu irmão chegava na UTI, a enfermeira abria a porta. Aquela enfermeira era uma das duas que haviam sido contratadas para revezar na UTI durante aqueles dias. Uma ficava durante o dia, outra noite. Aquela enfermeira é a mesma que na tarde anterior estava com o médico na UTI quando eu fui levado a ver Denise. Ela abriu a porta para o meu irmão e o meu irmão, quando entrou na UTI, ele olhou para Denise e Denise estava movendo os olhos e olhando para ele. Ele ficou emocionado, ele acabara de ouvir da boca de 2 médicos que Denise estava morta e agora encontrava Denise acordada. Ele ficou tão emocionado que ele não conseguiu falar de imediato e a enfermeira não havia percebido isso. Então Denise olhou para o meu irmão e perguntou onde eu estava. O meu irmão tentou confundi-la e disse, eu não sou quem você está pensando. Ela disse, é sim, você é o pastor Maia. Eu estou bem, disse ela. A enfermeira, quando ouviu a voz de Denise, examinou Denise e concluiu que a pulsação do coração de Denise estava funcionando normalmente. Os aparelhos estavam desligados todos. Aquela mulher tem uma emoção tão forte que ela saiu da UTI chorando em voz alta e correndo em busca do médico, do neurologista, do chefe da equipe médica, do homem que não acreditava em Deus.
Descendo a escadaria, ela se deparou com um grupo de pastores que estavam orando na escadaria. Ela interrompeu a oração e disse: pode parar de orar, não é mais preciso. Denise acordou, está vendo, ouvindo e falando. Ela disse: agora eu quero que vocês orem por mim, porque há 17 anos eu estou afastada dos caminhos do Senhor. Mas nesse momento eu estou voltando para o meu Deus, porque o meu Deus é o dono da vida, o que disse aquela enfermeira. Chegando ao pátio do hospital, ela interrompeu a entrevista e disse: doutor, venha ver Denise, porque Denise acordou. Ele disse: você deve estar enganada, minha filha. Como que Denise acordou se o cérebro está morto e o coração parado? Ela disse: como eu não sei, doutor. Só sei que ela está vendo, ouvindo e conversando com aquele homem que o senhor me autorizou a entregá-la a ele. O médico foi rapidamente para a UTI, acompanhado do pastor Arthur e do clínico da equipe. E quando ele chegou na UTI, que ouviu a voz de Denise e viu que Denise estava acordada, aquele homem ficou muito emocionado. Por um momento, nada ele falou, mas de repente ele quebra o silêncio e diz para o pastor Arthur, para o meu irmão e para o clínico da equipe, disse: isso daí é a melhora da morte. Daqui a pouco tudo vai parar novamente nela e vai parar definitivamente. O clínico disse: doutor, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, como meu chefe, eu quero lhe dizer que nós precisamos submeter Denise a exames para ver como realmente ela está. Porque o cérebro estava morto, o coração estava parado. Aquele dia, Denise foi submetida a muitos exames. Eu não pude vê-la durante todo o dia. Às 8 da noite, Denise foi removida da UTI para um quarto comum. E então eu fiz o pedido para que eu fosse levado naquela noite para ficar no mesmo quarto com ela. Às 22 horas, o meu pedido foi atendido e eu fui levado. O meu leito foi removido para aquele quarto também. E quando eu cheguei naquele quarto, ali foi um encontro muito especial, meu e de Denise. Como pode ser um encontro especial? Eu não tinha movimentos além dos braços, da cabeça e da perna esquerda. E Denise não tinha movimentos além dos braços e da cabeça. Mas foi um encontro especial, porque foi um encontro da vida. Ali nós estávamos vivos. Ali nós estávamos gratos a Deus. Ali nós olhávamos um para o outro, sorríamos e agradecíamos a Deus por tudo que Ele tinha nos concedido. E Denise queria que eu contasse tudo o que aconteceu durante aqueles dias, mas eu tinha dificuldade de falar. E ela em muitos medicamentos, porque ela estava muito ferida também. Aí eu disse para ela: não dá para contar tudo agora, mas Deus vai nos dar muitas oportunidades de relembrarmos tudo que aconteceu durante esses dias. Logo ela teve que dormir por causa da medicação. Mas eu não dormi aquela noite, relembrando tudo que Deus tinha feito e contemplando ela viva agora, acordada, consciente. Mas aquele médico não saiu do hospital. Por várias vezes, ele entrou naquele quarto naquela noite. E às 6 horas da manhã, Denise acordada para a medicação, aquele médico entrou e ele disse para a enfermeira: essa medicação aqui Denise tem que tomar. Chamou a parte, a enfermeira explicou, mas eu ouvi. Ele disse: se ela não tomar, não renovar essa medicação, ela vai ter convulsões, ela não vai dormir, ela vai sentir muitas dores. Agora você só volta a administrar essa medicação
no início da noite. Não precisa durante o dia. Durante o dia ela não vai dormir. E se ela não tomar essa medicação, também não dorme à noite e vai ter convulsões. À noite, realmente, a Denise não dormiu durante o dia. À noite, administrou a medicação. Administrou a medicação. E aquilo que a medicação deveria evitar, que era as convulsões, a medicação foi provocar. Denise passou a noite tendo convulsões, fortes dores, não dormiu, ninguém dormiu, enfermeiros, médicos, direto cuidando de Denise, e nada conseguiu fazer Denise dormir aquela noite e nem parar as convulsões. Quando foi às 6 horas da manhã, a enfermeira tinha recebido a notícia de que ela tinha que administrar de novo, porque senão ela ia ter convulsão durante o dia. E eu, sabendo disso, eu disse: Denise, nós estávamos bem do lado, você vai fazer um favor para mim. Os próximos comprimidos que a enfermeira vai lhe ministrar a você, você não abre a boca como normalmente você faz para colocar. Faz uma focinha, estende a mão e recebe a medicação. Mas você deixa essa medicação perder-se entre os seus dedos e não coloca na boca, toma só a água. Ela não sabia o porquê, mas ela obedeceu. Denise passou o dia todo bem, dormiu durante o dia. À noite, iam administrar a medicação e Denise fez a mesma coisa. Não tomou à noite. Dormiu a noite inteira. O médico 3 vezes veio, conversava com a enfermeira e dizia: que bom que Denise está dormindo. A medicação está fazendo efeito. Às 8 da manhã foi permitido entrar a irmã de Denise, o pastor Arthur, a sua esposa e outros 3 pastores. Conversávamos ali sobre a noite bem que Denise tinha passado, quando o médico entrou. E eu havia questionado no dia anterior que ela não precisava daquela medicação, porque o que Deus tinha feito nela, tinha feito completo, e que ela não precisava daquela medicação, e as convulsões, era a mão de Deus pesando sobre a incredulidade de ter que dar aquela medicação a ela. Mas eu não tive apoio dos pastores, não tive apoio de familiares, e todos eles diziam a mim: ela tem que obedecer o tratamento médico. Às 8 da manhã, conversávamos ali, às 8h10 o médico entrou. Assentou do meu lado e disse: está vendo, pastor? Denise teve a sequência de 12 horas da medicação, dormiu ontem durante o dia, dormiu ontem durante a noite, não teve mais convulsões. Eu disse: doutor, ela dormiu bem, mas graças a Deus, porque a medicação ela não toma desde ontem pela manhã. Porque essa medicação é uma ofensa ao que Deus fez no cérebro dela. Ele levantou, foi conversar com a enfermeira, olhou, os comprimidos tinham saído da cartela. E ele voltou, e eu expliquei para ele o que tinha acontecido, porque eu tinha convicção de que Deus tinha feito uma obra completa nela. Aquele médico saiu por alguns minutos e voltou. Se assentou ao lado de Denise e disse: menina, você esteve do lado de lá, não sei aonde, voltaste para o lado de cá, não sei como, disse ela. Denise disse: doutor, foi Deus que fez isso na minha vida. E aquele homem disse: Denise, eu passei esses 3 dias sem querer acreditar. Por isso,
que eu administrei esse medicamento a você. Entendendo que não tinha como você estar bem depois de 8 dias com o cérebro morto. Aí ele olhou para os pastores e disse: agora eu quero que vocês orem por mim. Porque agora eu não só creio que acima de nós existe um Deus, mas eu quero entregar a minha vida a este Deus. Aquele foi um momento muito especial. Aqueles pastores abraçando aquele médico e orando por ele. Foi um momento especial naquele quarto de hospital. E aquele médico verdadeiramente se converteu. 10 meses depois do acidente, com Denise ainda em cadeira de rodas, voltamos a Valadares para um culto de ações de graças organizado pelos pastores. E quem primeiro falou naquele culto foi a enfermeira, testemunhando da sua reconciliação, e depois aquele médico. E aquele médico apresentou a sua esposa e os seus 3 filhos. Disse: nessa noite eu quero apresentar os primeiros frutos do meu trabalho para Deus nesses 10 meses. E apresentou a esposa e os filhos, agora crentes, convertidos a Cristo Jesus também. Lembrar da vida daquele médico e da vida daquela enfermeira, e da situação em que Denise enfrentou, e daquela manhã naquele quarto de hospital, vendo aquele homem que não acreditava em Bíblia, em Deus, muito menos em oração, com seu rosto banhado em lágrimas e reconhecendo a soberania de Deus. É lembrar que o nosso Deus é soberano e que nós precisamos de humildade e disposição de viver e anunciar a soberania de Deus e de buscar essa soberania em nossas vidas todos os dias. Por isso que eu convido você a curvar a sua cabeça e a fechar os seus olhos agora. E a fazer deste cântico o teu reconhecimento neste momento da soberania de Deus na sua vida. Vamos cantar com Denise. Se você não sabe, vai aprender e vai declarar também diante de Deus que o nosso Deus, Ele é soberano. E essa mesmo. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Momento playback, por favor. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano.
levanta a tua cabeça e declara isso. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Canta assim, soberano. 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 Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Ele é soberano em todo o tempo. Antes que viesse a resistir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Canta você também, soberano. Soberano és tu, Senhor. Senhor. Juntos agora, soberano. Soberano és tu, Senhor. Declara, soberano. 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 Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano. 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 Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu. Como nos diz este hino, que Denise e Nadir vão louvar o Senhor agora com ele. Quem conhece o verdadeiro Deus, nunca o deixa. Não temos razões para deixar o nosso Deus. Por isso que esse cântico diz, não, eu não posso deixar esse Deus. O Deus que nos deu o seu Filho, como prova do seu amor para conosco. O Deus que cuida de mim, de você em todo o tempo, em todo lugar e toda situação. O Deus que em cada adversidade de nossas vidas, da minha vida, da tua vida, Ele está presente. E quer transformar a adversidade no ato de experimentarmos a sua bondade, o seu amor e o seu verdadeiro poder. A experiência que Deus quer que tenhamos com Ele é resultado do ato de cada um de nós acreditarmos nele. Que tudo esteja indo bem ou que a provação seja forte. Quando tudo vai bem, a entrega deve ser superior, total, em gratidão. Quando a dor chega, a dificuldade, o medo e o perigo, a fé tem que ser incontestável. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe
e que ele recompensa aquele que o busca. Ou seja, não deixa de atender, não deixa de socorrer, não deixa de operar o milagre. Tenta cantar este hino e declarar com Denise e Nadir que você não tem razões para deixar esse Deus. Eu andava tão perdido neste mundo de perigo, em completa solidão. Era triste o meu caminho, eu andava tão sozinho, sem Jesus no coração. Mas depois de eu contrito, o meu mestre tão querido, por sua graça me salvou. Hoje canto alegremente, pois agora sou um crente, pela graça do Senhor. Não, eu não posso deixar esse Deus que deu para mim seu amor. Não, eu não posso deixar esse Deus que deu para mim seu amor. Eu andava amargurado neste mundo de pecado, era grande o meu sofrer. O meu pranto era constante, eu vivia hesitante, não sabia o que fazer. Mas depois de eu contrito, o meu mestre tão querido, por sua graça me salvou. Hoje canto alegremente, pois agora sou um crente, pela graça do Senhor. Não, eu não posso deixar esse Deus que deu para mim seu amor. Não, eu não posso deixar esse Deus que deu para mim seu amor. Amém. Amém. É sempre uma alegria. É sempre uma alegria muito grande estar com a minha amiguinha aqui. Mais de 30 anos que nos conhecemos. E tive o privilégio de conhecer sua mãe, né? Porque ela morava em Umuarama e eu não conhecia pessoalmente. Tive o privilégio de conhecer essa linda mãe aí. E é minha vovó agora também. Tá bom, que Deus abençoe, Nadir, sempre. Amém. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar. E eu gostaria, essa noite, de te dar uma sublime oportunidade. Eu não sei o que te incomoda agora. Eu não sei onde você está buscando a felicidade. Eu não sei qual o caminho que você está trilhando para viver a vida que você entende que é vida feliz. Mas uma coisa eu sei, que a felicidade real e verdadeira está única e exclusivamente em Cristo Jesus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. A felicidade real
é crer em Cristo como Salvador e segui-lo como Senhor. O ato de crer em Cristo como Salvador te garante que estarás livre do inferno após a vida terrena, que estarás livre da destruição do lago de fogo e que estarás garantido para a vida de glória nos céus que nunca acabará, onde não haverá mais dor, onde não haverá tristeza, sofrimento, saudade, porque não existirá pecado nem morte. A vida será plena no Senhor. Essa herança se conquista, se recebe como um presente de Deus em Cristo Jesus, quando cremos nele como Salvador. Mas para que sejamos felizes no tempo presente, só há uma maneira. É seguir a Cristo como Senhor na instrumentalização da sua palavra, do seu Espírito e da sua igreja. Vivendo aqui na terra, não como cidadãos eternos da terra, mas vivendo aqui como cidadãos dos céus, que a qualquer momento poderemos ser levados para lá. Esse hino Denise gravou aos 10 anos de idade, tem atravessado gerações, transmitindo que a felicidade real está em Cristo Jesus. E enquanto ela estiver cantando esse hino, eu gostaria de dar oportunidade para você se manifestar hoje à noite. Qual a tua dor? Qual o teu medo? Feliz serás, qual a tua jamais verás tua vida sai do teu lugar em pranto. Enquanto ela estiver cantando, vem aqui à frente. Feliz serás, não importa quem és, o que fazes, se ao Senhor teu coração, mas o ato de você vir aqui à frente, você vai estar entregando ao Senhor. Feliz serás, a tua luta, jamais a tua dor, verás os teus alvos, os teus objetivos, os teus medos, se findar a tua vida. Feliz serás, o que te incomoda, se ao o que te engana, o que tira o teu sono, teu coração. Eu desafio você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Não vai precisar você falar nada, mas o ato de você chegar aqui, você vai estar dizendo: o meu problema não é mais meu, eu estou entregando ao meu Deus. O meu medo não é mais meu, eu entrego ao meu Deus. A minha dor, o meu sofrimento, a minha dúvida, eu entrego ao Senhor. Se você nunca declarou a sua fé em Cristo como Salvador, esse é o momento. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. É muito bom estar na igreja, mas o tempo que você tem na igreja não garante a tua salvação. A tua herança familiar não garante a tua salvação. A salvação é única e exclusivamente por crer em Cristo como Salvador. E mesmo você sendo salvo, o Senhor quer conduzir a tua vida em triunfo, em felicidade, em coragem, em confiança em todo o tempo. Por isso, vem entregar a tua dor. Talvez nem seja o problema teu, seja na família, seja com alguém chegado, e você pode representá-lo hoje à noite. Uma coisa certa, para que nós possamos estar
dentro do propósito de Deus, confiando em Deus e de Deus recebendo, nós temos que trilhar aqueles 4 passinhos que Deus ensinou a Salomão e a Israel em Crônica 7,14. O ato de confiarmos em Deus é um ato de reconhecermos a nossa incapacidade diante da capacidade de Deus, a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Isso é humilhar-se diante de Deus. Queres se humilhar diante de Deus hoje? Tem razões para isso? Então vem. A humilhação nos leva à oração. A oração nos leva à busca à face de Deus. Quando oramos, nós buscamos a face de Deus. E quando nós buscamos a face de Deus, nós confrontamos a santidade de Deus com os nossos pecados, com as nossas impurezas. E nós nos convertemos dos nossos maus caminhos. E o Senhor dará atenção aos nossos pedidos, dá atenção à nossa vida, perdoa os nossos pecados, sara a nossa vida, sara o nosso lar, sara as nossas atividades, torna-nos parceiros de Deus em todo o tempo. Tem algum motivo para você vir aqui à frente e dizer, Deus, eu estou aqui, te entregando isso que me incomoda, isso que tem desestabilizado a minha vida espiritual, a minha vida emocional. Deus, estou aqui entregando a Ti minha arrogância, meu orgulho, minha soberba. Estou aqui entregando a Ti minha infidelidade para contigo. Você pode fazer isso antes que a dor chegue. Você pode fazer isso antes que o sofrimento bata a tua vida, a tua porta. Bondoso, santo e soberano Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua igreja estabelecida neste lugar. Muito obrigado pela vida dos queridos pastores, servos do Senhor aqui. Pela vida de todos aqueles que aqui te servem, que aqui trabalham, que aqui te adoram, Deus, que aqui participam da tua obra. Pela vida de todos os nossos queridos que vieram de outros lugares, te adorar hoje à noite aqui. Pela vida dos queridos que estão pela internet cultuando o Senhor conosco. Bondoso, santo e eterno Deus, eu entrego essas vidas que aqui à frente estão, que eu não sei a razão que cada um chegou aqui, mas não importa que eu saiba, porque eu posso saber e não tenho condições de resolver. Mas o Senhor conhece cada coração, cada mente. E o Senhor conhece profundamente a vida de cada um, seus desejos, suas ansiedades, suas dores, suas buscas. E o Senhor que conhece é o Senhor que pode resolver. É o Senhor que pode dar a salvação ao arrependido. É o Senhor que pode dar a restauração ao que te busca. É o Senhor que pode resolver tirando a dor, seja ela física, seja ela sentimental. É o Senhor que pode dar o conserto contigo. É o Senhor que pode operar a restauração, a cura, a salvação e a santificação.
Por isso, em teu nome, Senhor Jesus, eu abençoo essas vidas. Eu entrego elas em tuas mãos e à disposição do teu Santo Espírito. Que o Senhor opere na vida de cada um aquilo que eles estão buscando em Ti. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o único Salvador. Nós abençoamos essas vidas e a casa de cada uma, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Muito obrigado, pastor Nivaldo, toda a igreja. Muito obrigado pela sua paciência em nos ouvir. Que Deus os abençoe. Por Cristo Jesus. Amanhã pela manhã, nós continuamos e nós gostaríamos de compartilhar amanhã de um tempo precioso. O tempo que Deus, os 10 meses que Deus capacitou Denise a ficar sobre a cama, mexendo só os braços, a cabeça e um pouquinho a perna direita. Das 5 cirurgias mais que ela se submeteu. De como ela foi desenganada pela medicina, nunca mais voltar a andar. De como ela reagiu quando recebeu essa notícia. Da disposição e capacidade que Deus deu a ela de realizar, sendo locomovida por uma cadeira de rodas, 150 cultos no espaço de 153 dias, em 8 estados diferentes, em 122 cidades diferentes. Como ela viajou 18 mil quilômetros nesse período de carro, porque não era autorizada a viajar de avião. De como Deus tirou da cadeira de rodas, de como Deus capacitou a servi-la 5 meses de muletas. Foi no período que conhecemos Josias e Nadir. E de como Deus, contra a perspectiva médica, capacitou Denise a voltar a andar. Foi tempo de luta, mas foi um tempo tão precioso de vitórias no trabalho missionário. E nós queremos compartilhar isso com você amanhã pela manhã. Que Deus os abençoe por Cristo Jesus.